chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. A paz de Cristo Jesus a você, né, que sempre curte, compartilha, já se inscreveu no nosso canal, podcast Bolsa de Mulher. Estamos aqui mais uma vez, a Carol, a Josi, o Maurício lá nas bastidores. Mas quem já assistiu alguns podcasts lá atrás, vai ver ele conversando com a gente também, o Maurício que é psicólogo. Mais uma vez a nossa irmã Cristina Campanelli aqui com a gente, né? E vamos conversar sobre um assunto muito importante, mas antes eu quero fazer um agradecimento a você que curte e compartilha. Sabe por quê, irmã Cristina? Muitas vezes a gente não imagina o alcance que um podcast pode ter. Alguns meses atrás nós tivemos aqui a nossa missionária, né, a irmã Vanessa Guilavogui, e eu compartilhando para nossas irmãs do interior do estado. Uma delas entrou em contato comigo e disse: irmã Felícia, quando eu assisti o podcast com a nossa missionária Vanessa, né, Guilavogui, eu fiz um voto diante de Deus, que eu estava em oração por uma situação e que o Senhor, se Ele ouvisse a minha oração, respondesse, eu fiz um voto de dar uma oferta para a nossa missionária. Aí ela entrou em contato comigo, eu passei o contato da irmã Vanessa Guilavogui, ela encaminhou então essa oferta à nossa missionária. Então a nossa gratidão a você que curte, compartilha, para você saber e ter a noção de como é importante a gente compartilhar, quantas vidas são abençoadas. Então que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje a gente vai falar, como eu disse, né, um assunto muito importante. No outro podcast a irmã falou sobre a sua conversão, né, umas situações que ela passou. E nós vamos falar para uma outra situação que a irmã Cristina passou, né, já fazem, eu acredito que 10 anos, né? 11 anos. 11 anos já, que é sobre o luto, né, enfrentar o luto. A irmã Cristina Campanelli é viúva, né, perdeu seu esposo, como ela mesma já mencionou aqui, 11 anos, ficou com 2 adolescentes em casa. Então, irmã Vanessa, irmã Cristina, desculpa, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Tem um livro aqui, gente. Ó, ela vai falar sobre o livro e como adquirir o livro também. Olha só, Esperança da trajetória de viver o luto, a esperança que traz de volta a alegria. Então, irmã Cristina, como é que foi essa situação quando seu esposo fica enfermo? Quando você perde seu esposo, você fica com 2 filhos adolescentes em casa. Como é que foi viver esse processo do luto? Olá, queridas irmãs, a paz do Senhor. Não é fácil viver o luto, né? Ainda mais que meu marido tinha 36 anos quando faleceu, eu tinha 35. Ele era muito novo, não tinha doença para que a gente... Quando a pessoa tem uma doença, né, que vai se agravando, você meio que vai se preparando. No nosso caso, não, né? Da noite para o dia ele teve falência dos 2 rins, foi internado por conta disso, ficou 2 meses e 5 dias internado até que chegou a óbito. Não é fácil para mim, não foi fácil para mim, foi um choque assim muito grande, perder o esteio da casa. Eu digo que eu perdi o esteio da casa, tá? Então me vi sozinha ali com os meus 2 filhos, o Jonathan tinha 14, a Ana tinha 11, né, nessa fase. Então é um período muito difícil para você assimilar a tudo que está vivendo. Eu levei um bom tempo assim tentando entender o que Deus estava fazendo, e o desejo do meu coração e a minha oração era sempre: Senhor, não deixa eu me revoltar contra Ti, mas que eu possa entender. Hoje eu digo assim, ó, eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como a palavra de Deus diz. Eu entendo isso e aceito a vontade de Deus, eu aceito a vontade de Deus.
Mas a total compreensão da vontade de Deus eu não tenho. A minha mente é muito limitada para eu dizer, nossa, eu compreendi na sua totalidade. Não compreendi, mas eu aceito, né? Aceitei. E foi um processo doloroso. Hoje já tenho 11 anos, mas os primeiros anos, assim, o primeiro ano principalmente, foi um processo muito difícil. E como mãe, eu sofri tanto a dor de perder o homem que eu amava profundamente, mas muito mais a dor de ver também os meus filhos sofrerem. Eu acho que o que mais me maltratou no processo todo é ver a dor de um filho você não poder tirar, porque a gente é mãe, né? Quando vê um filho chorar, sim, a primeira coisa que você quer é trazer alívio para aquilo. E quando você não tem esse alívio, eu dizia, Deus, eu sou limitada, eu não consigo, né? Acolher eles no choro dele, na dor deles de ver que perdeu o pai. Foi um processo muito difícil. Sim. Mas nesses momentos, com certeza, que já Deus levantou pessoas, né? Para te amparar teus filhos, estar do teu lado, né? Mas tem um capítulo aqui, que tá no teu livro também, que tem aquele outro lado da moeda, que a moeda tem dois lados, né? E tem um capítulo que você vai falar o que não falar para uma pessoa que está enlutada. Sim. Né? Porque você tinha o desafio também de 2 filhos que, sim, estavam passando por uma dor muito grande, porque perderam um pai, uhum, né? Claro que você, com certeza, inclusive no retiro, você fala da importância pastoral, né, que os teus pastores ali de Blumenau tiveram, a importância deles nesse momento para a tua vida, mas tem nesse momento de dor que tem aquelas situações também que pessoas, às vezes, não digo de forma ruim, mas tentando ajudar, sim, né? Mas falam coisas que muitas vezes, ao invés de ajudar, acabam causando muitas vezes mais dor, sim, né? O que você recebeu dessas pessoas e como você lidou com isso? Aquilo que você fala de um dos capítulos ali, que é o capítulo 7 do teu livro. Eu preciso primeiro agradecer a igreja em que eu congrego, né? Eu congrego na sede de Blumenau, debaixo da liderança do pastor Newton dos Santos, a pastora Luísa Regina. E sim, para mim foi um suporte muito grande que eles me deram, porque meu marido era pastor, então eu estou inserida no corpo de obreiras e daqui a pouco você sabe que quando um pastor morre, a pastora não é mais nada. Verdade. Né? A primeira coisa foi eu achar essa minha identidade, quem eu sou, porque eu era mulher de um pastor, de um obreiro, e agora quem eu sou. A minha liderança na época me acolheu. E hoje, até hoje, 11 anos depois, eu ainda permaneço inserida no grupo de obreiros de Blumenau, tratada como pastoras de Blumenau, né? Então, esse acolhimento pastoral faz total diferença. E eu sou grata a isso, porque eu entendo que nem todas as mulheres conseguem isso, né? E eu glorifico a Deus por isso. A igreja de Blumenau é uma igreja que me acolheu com muito amor, cuidaram de mim. Meu Deus, as irmãs iam na minha casa, teve irmãs que me deu banho, teve irmãs que fizeram comida, teve irmãs que levaram meus filhos para casa deles. Então, eu sou muito grato a isso. E isso faz parte do processo de cura. Você ter essa igreja que te acolhe. Você não se sente tão abandonada por tudo e por todos. Principalmente eu que moro longe, né? A minha família mora em São Paulo, então em Blumenau era só eu. Então esse acolhimento foi importante. E quando eu falo no livro sobre o que não fazer, aprender a consolar, foram de coisas que eu passei, né? Então a maioria das vezes era a dificuldade de um enlutado, é lidar com a dor que você perdeu alguém que você ama, tá tudo muito vivo e as pessoas, a curiosidade do outro, morreu do quê? Como é que foi? Você tá de luto, você não tá preparado para dar resposta, você não tá preparado. Eu sempre digo que contar pro outro como foi a morte de quem você amou, é sofrer 2 vezes. E dentro da igreja, às vezes eu entrava na igreja, uma irmã perguntava, morreu do quê? Aí eu explicava. 2 passos depois, você está explicando de novo. Até você chegar no lugar onde você vai sentar na igreja, você já passou por 10 crentes perguntando a mesma coisa. São perguntas que o enlutado não tá. Então, a minha orientação sempre é, esteja presente para a dor de uma pessoa enlutada, mas você não precisa ter respostas das suas curiosidades. No tempo certo você vai descobrir os motivos, o porquê, o para quê. Agora você só precisa ser apoio. Se você não sabe o que falar, fica quieto, abrace, ore, esteja lá, não precisa falar. As pessoas acham que o consolar é quando eu tô falando, ai querida, querida. O consolo só vem do Espírito Santo. É verdade. Esse lugar ninguém rouba. O que eu posso fazer é te dar um abraço,
te dar meu ombro, deixar você chorar, deixar você falar, sabe? Tem coisas que as pessoas fizeram comigo e com os meus filhos, com a minha filha, que só tinha 11 anos, teve gente que queria que ela explicasse do que o pai morreu. Meu Deus, sem noção. Ela é uma criança, como é que você explica ela isso? vai explicar Como é que vai explicar? Nem ela entendeu direito. Nem ela entendia o que Meu estava Deus. passando, sabe? Eu tive gente que entrou no hospital e entrava no quarto. Teve gente que queria até o laudo médico do meu marido. Peraí, gente. Sabe? As coisas sem noção, Ai, meu literalmente. Então, sabe? Teve pessoas que... Aí vem os extremos também. Você é nova. Você vai casar de novo. Pera ainda, eu tô acabando de enterrar meu marido. Jesus amado, não. Gente, meu Deus. Sabe, eu tive gente que falou isso pra mim no velório do meu marido. Ah, mas você é nova, daqui a pouco Deus prepara outro. Como? Oi, Com ele é meu. É incabível pra alguém que tá enterrando seu marido imaginar que daqui a pouco você vai casar de novo. É incabível. Então, são coisas que a gente pode aliviar pro outro. Não precisa dizer esse tipo de coisa, né? A frase clássica que a gente escuta também, né? Ah, tá no céu, então tá tudo bem. Morreu, mas tá no céu. Gente, tá no céu e a gente se alegra por isso. Foi salvo, certeza. tá no Senhor. Mas o fato de eu saber que o meu marido, que eu amava tanto, está na glória, não me isenta da dor da ausência dele. Ainda dói. Ele não está Claro, aqui, né? sim. Então, são essas coisas, essas interrogações, essas perguntas, questionamentos. Às vezes até um abraço. Tinha uma mulher que no velório, ela me agarrou assim, que nem um mata-leão, e uma hora eu tive que me desvencilhar. Porque até no abraço dela, ela não sabia como consolar. Ela estava me sufocando, quase morrendo, né? Então, hoje a gente dá Matando risada. a viúva. Hoje, anos depois, Sim, isso pra né? nós tá... Tá. Mas no dia foi, meu Deus, foi insuportável Foi demais. ter aquilo. O corpo já não aguentava mais. Então... Existem coisas que a gente pode fazer com que seja mais leve de se passar quando você sabe ser um companheiro fiel, né? Então, o que eu mais oriento, por favor, não sabe o que falar, fique quieto. A sua presença é Não o diga suficiente. nada. A presença é o suficiente. E o consolo total, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Gente, como alguém que perdeu o marido, não existe abraço que console. Não existe palavras que consolem. Quando o Espírito Santo entrou no meu quarto e me deu o abraço com o consolo que só Ele podia dar, eu me senti consolada. Não foi o abraço das pessoas, foi o abraço do Espírito Santo. Então, o que eu agradeço hoje é a presença das pessoas que estavam ali. Você não está só. Isso faz total diferença. Claro, Eu me senti ok, eu tenho um suporte aqui de uma amiga, de um irmão, da igreja que orava constantemente por nós. Isso faz total diferença. Mas o trabalho consolador é do Espírito Santo. Eu sempre fico pensando nisso. É a pessoa que tá passando por aquilo ali, ela sabe, às vezes, do que ela tá precisando no momento. De repente, ela só quer o silêncio. Isso mesmo. Não quer nada. Então, tu chegar e dizer assim, eu tô aqui para o que tu precisar. Se tu precisar que eu vá na tua casa lavar louça. Ou se tu Isso. quiser desabafar. Ou se tu quiser ficar quieto. Eu Se tô aqui. prontificar pra Senta do estar. lado e fica ali. Isso. E isso é o mais importante para quem tá passando no luto, sabe? Eu tive essas irmãs que os dias que eu tava trancada dentro do meu quarto, que eu não tinha força nem para levantar da minha cama, eu tive mulheres que foram lá e que foram os braços de Jesus lá. Sabe, me tirar da cama. Eu tive mulheres que literalmente me tiraram da cama para me dar banho, porque eu não tinha força de ir tomar um banho. Tive outras que foram, não, Cris, estão trazendo comida aqui, porque eu não tinha força de fazer uma comida. Meus filhos eram adolescentes, se viravam com pão, mas chega uma hora que precisa do arroz, do feijão. Eu tive mulheres que cuidou de mim. Isso é o corpo de Cristo que se move para ajudar. Isso fez total diferença, sabe? Fez total diferença para eu entender que eu não estava só, de que eu tinha pessoas para me dar suporte. E assim, ó, uma coisa importante para quem tá vivendo o luto e para quem tá com alguém enlutado: dê tempo para essa pessoa. Às vezes as pessoas ficam naquela cobrança: meu Deus, mas já faz um mês, para de chorar. Ah, mas ela só repete as mesmas falas. A gente vai repetir mesmo. O primeiro ano de luto, você fala por várias vezes a mesma história. Ah, eu me lembro de quando ele foi, comprou aquela coisa. Você tá repetindo. Porque a gente tá... Hoje eu entendo isso. A gente está se agarrando às pequenas memórias que você tem daquela pessoa. E às vezes o falar faz você reviver aquela memória, sabe? É de um sorriso, de uma comida.
Então, escute o enlutado. Ai, mas tá falando de novo, ela só fala disso. Não. Deixa ela, sabe? E cada pessoa tem o seu tempo. Umas vão se recuperar mais rápido, outras vão demorar mais. Não apressa o luto. Pular o luto é a pior coisa que você pode fazer. Deixa. Você precisa chorar, você precisa sentir a dor da perda. O sofrer faz parte do luto. Faz parte. Às vezes a gente quer... eu sei que quando a gente está no processo de dor, a gente quer fazer de tudo para... Sair logo da dor. No luto não funciona isso. Sair logo da dor. O luto você precisa literalmente viver a dor para poder superá-lo, né? E uns vão passar em alguns meses, outro um ano. Para mim, particularmente, o primeiro ano foi muito difícil. A partir do segundo ano que eu... Opa, pera ainda. Existe uma vida aqui que eu preciso olhar para ela. Mas até ali eu ainda estava muito presa, meus filhos. Ainda hoje, 11 anos depois, Dia dos Pais é uma coisa muito melindrosa para os meus filhos. Sim. Ano passado que a Ana falou para mim, eu vou no culto do Dia dos Pais. Opa! Sabe, porque nem isso, nem o culto ia, porque só vai falar de pai e eu não tenho pai. Claro. Né? Aniversário, são datas específicas. Meu marido fazia aniversário dia 30 de dezembro. Puxa. Natal Natal e Ano Novo para nós nunca foi igual como era. Não é sofrido hoje, graças a Deus. Hoje a gente já está naquele lugar das memórias boas e que não machuca mais. Mas os primeiros anos para nós, meu Deus, Natal e Ano Novo não existia mais. Não existia. Então, dê tempo ao enlutado. Ele tem o seu processo também, né? Sim, às vezes as pessoas elas têm que ter cuidado para não minimizar a dor do outro, né? Espiritualizar talvez. Também, né? No meio da igreja existe mas muito. ela é crente, mas Ela é Maria tem crente, que ela é entender a vontade forte. de Deus, essa foi a vontade do Senhor. Não, eu ouvi tá no muito céu. isso. Eu ouvi muito isso. Gente. Você é forte. Tá, eu sou uma mulher forte, de verdade. Mas ninguém é forte para quando perde alguém. Quer seja, eu falo isso no meu livro, quer seja perder uma criança que você nem conheceu, né, no ventre, quer seja o velhinho mais velho que você perde na sua família. Os dois dói do mesmo tanto. Um que você nem viu, um outro que já viveu muito. Dói do mesmo jeito, sabe? Então não dá para você trazer A gente uma quer balança. mensurar, né, a dor do outro, comparar. Não dá. Porque não adianta, a gente é ser humano e a gente não foi feito pra morte, né? Não era. Não, o era plano esse o original era a desejo, vida, né? Vida. Da gente ter que se separar, né? Não tá mais junto. Então é claro que vai doer. Ninguém é robô. Uma das coisas que eu fiz na minha casa e que funciona até hoje. Eu limpei tudo as coisas que eu tinha do meu marido, roupa, aquelas coisas tudo, que é um processo muito difícil quando você vai abrir tudo, Mexer nessas coisas. E eu tenho um baú em casa, um baú que eu comprei. E aí eu falei para meus filhos, o que você quer guardar do pai? Uma roupa, um DVD, um livro, a Bíblia, um sermão. As coisinhas que a gente queria guardar de memória dele tá nesse baú. Eu coloquei no guarda-roupa e sempre disse para os meus filhos, quando tiver saudade, a gente pode abrir esse baú e pode cheirar o perfume, pode isso, pode aquilo. Tá lá, até hoje ainda tá guardado esse baú lá. Eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas ficam em cima. Não, mas você tem que superar logo, você tem que dar logo essas roupas, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Gente, o enlutado tá no processo dele. Sabe, tem mulheres que eu já fui visitar que tá quase um ano depois, ela não conseguiu ainda abrir o guarda-roupa para tirar as roupas de lá. E aí? Eu vou brigar essa mulher? Eu vou ficar brigando com Criar essa outro mulher? trauma. Sabe, é outro trauma. Então, você tem suas limitações e no seu tempo você consegue. É claro que se isso está se prolongando demais, a ajuda psicológica vai ajudar. Sim, né? Você tem as fases do luto, você passa por raiva, você passa por desespero, por negação, você passa por alguns períodos no luto, né? Que você precisa ir vivendo com calma. Você não pode ter pressa. Essa pressa de querer saciar logo as coisas não vai resolver, sabe? Então, com calma, eu fui superando com os meus filhos, era uma coisa por dia. Às vezes a ida num shopping, vamos distrair a cabeça. Chegava no shopping, meu Deus, teu pai amava essa loja. Pronto, acabou o passeio. Acabou. Eu já tive dias de cozinhar carne de panela. Meu marido amava uma carne de panela com batata. Colocar na mesa e, puxa, mas teu pai ia amar, e desabar em choro. Uma das coisas que ajudou muito na minha casa é isso, não segura o choro. Ah, sim. Quer chorar? Você não é forte. Chora. Essa história de que você é forte, não colou comigo na minha casa. Eu disse, não, nós não somos fortes.
Precisa chorar, pare e chore. Ponto. Então, toda vez que doía demais, a gente parava. Então tá, vamos chorar. Chora. Coloca pra fora. Então, isso eu fiz com os meus filhos nas madrugadas. Às vezes eles sonhavam com o pai, então vinha no choro. Ok, senta, vamos chorar juntos. Choramos, até que tudo começa a se acalmar. Eu digo que não é que você... Uma coisa que falaram pra mim, que eu fiquei indagando por muito tempo. As pessoas diziam, essa dor vai passar. E eu ficava, mas como é que passa isso? Eu amava aquele homem, como é que passa a dor de perder esse homem? A dor não passa. Isso é uma verdade. Você aprende a acomodá-la. Aprende a colocar ela num lugar que não te fere, sabe? E com o passar do tempo, aquilo que era uma dor insuportável passa a ser memórias preciosas. Que aí você lembra daquela pessoa, é aquela memória gostosa. Sabe quando você olha para uma coisa, nossa, que é a cara de ciclano e você dá risada. Hoje é esse lugar que a dor do luto tem em mim. Passar num lugar, nossa, o Jefferson amava essa cor, ele ia amar isso aqui, né, filho? E a gente consegue dar uma risada disso. Então não fica nessa busca constante que eu vou superar essa dor. Você não supera, você acomoda ela num lugar. É uma pessoa que tu ama muito, não tem como você esquecer. Não existe isso. Como você esquece um homem que eu casei, um homem que eu tive filhos, um homem que eu construí uma vida? Não dá pra esquecer. Isso eram umas coisas que eu ficava, meu Deus, como é que eu vou esquecer? As pessoas estão dizendo que eu vou esquecer. Era incabível pra mim. E que hoje, 11 anos depois, eu entendo. Eu não esqueci. Eu acomodei, guardei. Aquela dor já não é mais dilacerante. Eu já consigo lidar ela com calma e com tranquilidade. Mas é isso. Ai, gente, agora, né? Enfim. Quando chega na hora de encerrar o podcast, meu Deus, né? Mas você, né, que ouviu, né? Quem sabe você está passando pelo luto, conhece alguém que, né, está enlutado, alguém que já está enlutado há bastante tempo, como falou nossa irmã, mas ainda não conseguiu superar, passou o primeiro ano, segundo, o terceiro, né? Você ouviu tudo aqui que foi dado, a irmã Cristina, né? Falando assim, ó, passa de 1 ano, 2, 3, procura ajuda com psicólogo, procura alguém para você se tratar, né? E sabendo que a nossa força e o único consolador que nós temos mesmo na nossa vida é o Espírito Santo. Por isso fica a nossa gratidão aqui, mais uma vez, gente, esse livro aqui, ó. Para encerrar, quem quer adquirir o seu livro, Esperança na Dor da Trajetória de Ver o Luto, Esperança traz de volta a alegria, como é que faz para adquirir esse livro aqui, no meu Instagram tem um link na bio, você pode entrar lá e pode comprar. Também na editora Kalel, só procurar também no Instagram e você vai ter lá o link, pode entrar lá e abençoar o ministério da gente. E como é que tá o teu nome no Instagram? Cristina Campanelli. Cristina Campanelli, e o Campanelli é com 2 L's, L-L-I. Só procurar lá que vai me achar. Vai lá aí no Insta e já adquire o meu, já tá aqui, já garantiu o meu. Tá, gente? Então, minha gratidão, Maurício, Carol, né? A Josi, depois vocês vão ver a hora que a barriguinha dela estiver maior. Gente, tá tão bonitinha. Que foi uma benção. Temos mais um âncora do podcast. Eu quero só me despedir lembrando você que há esperança na dor. Quando eu escolhi o nome do livro, é porque eu vi no meio da minha dor a esperança viva que é Cristo me tirar daquele quarto escuro que eu não queria levantar. Então, querida irmã que está nos ouvindo, ou querido irmão, não sei, né, ao alcance que a gente vai ter, há esperança na dor, sim. Se agarra ao Cristo, que é a nossa esperança viva, Ele tem consolo para o teu coração. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo.